Olá pessoal, tema de hoje, morar fora do Brasil. Vale a pena mesmo? Olha, esse tema é um tema que eu tenho muita tranquilidade de debater, porque eu já passei por essa experiência mais de 2 vezes. Eu morei nos Estados Unidos, quando adolescente, aí voltei para o Brasil, reclamando dos Estados Unidos, cheguei no Brasil, tive aquela dificuldade natural de readaptação depois de um período longo e voltei para os Estados Unidos, falando horrores do Brasil. Por isso que eu consigo entender essa garotada que está lá gravando vídeos, falando mil maravilhas dos Estados Unidos, como se fosse um país perfeito, porque eu já cometi esses erros no passado. Mais tarde eles vão abrir os olhos e ver que a gente tem que ver as coisas como elas de fato são. Os Estados Unidos tem muita coisa boa, sem dúvida alguma, e o Brasil também. Então nós vamos fazer uma separação dos itens aí, ok? Primeiro, infraestrutura. Ora, se a gente for conversar sobre infraestrutura dos Estados Unidos, não tem nem o que se discutir. Não dá para comparar com o Brasil. Você chega no aeroporto, por exemplo, de Chicago, em O'Hare, você vê aquele aeroporto enorme, o elevador, quando você entra, na verdade é um trenzinho, você vai fazer pipi, não consegue dar descarga, porque é tudo automático, quando você vê, já está dando descarga sozinho. Estou falando isso só assim de tom de brincadeira, mas é um fato. A tecnologia, os avanços, tudo aquilo que é feito para encantar, nos encanta. Então o turista chega lá achando que é tudo maravilhoso, quando na verdade nem tudo é maravilhoso. Segundo item, quando a gente fala de moradia, por exemplo, você que está pensando em morar, por exemplo, nos Estados Unidos, saiba que moradia nos Estados Unidos é um problemaço. Várias matérias já saíram em jornais lá, housing problems. Pessoas de classe média não conseguem morar bem. Pessoas de classe alta, né? Eles têm os privilégios dele como em qualquer país do mundo. Mas a realidade do imigrante, vamos lá? Chega nos Estados Unidos, precisa morar. Então ele aluga um quarto, normalmente, numa casa. Porque a pessoa que alugou a casa não consegue arcar com as despesas sozinha. Então ela faz o quê? A casa tem 4 quartos, aluga um quarto por normalmente $700, o outro quarto por 700 e o outro por 700 e ela cobre as despesas de aluguel. Aí o brasileiro, como todo bom brasileiro, na hora que ele vai mandar notícias para o Brasil, ele tira foto de fora da casa dizendo: é aqui que eu moro. Nossa, que maravilha. Mal chegou nos Estados Unidos, já está morando naquele casarão. Mas ele não vai mostrar o quartinho que de fato ele mora, né? E eu passei por tudo isso, então é normal, faz parte. E terceiro item, a questão da legalização no país. Não é fácil morar nos Estados Unidos se você não for legalizado. Eu tinha a prerrogativa de morar no Brasil, nos Estados Unidos, porque eu tenho esse documento, eu vou ter que cobrir aqui o número, né? Porque não é permitido mostrar. Eu tenho esse documento aqui, que é um documento de residência nos Estados Unidos. É o famoso Green Card. Sem ele, gente, você vive uma situação complicada. Porque você não pode ter nenhum tipo de problema. Bater o carro, você não pode ter uma desavença com o vizinho, porque eles podem simplesmente te denunciar e você ser deportado como se fosse um criminoso sem ser. Ok? Então, sem o Green Card, você não consegue esse documento aqui, que eu também vou tampar o número, que é proibido mostrar, né, o número, que é mas meu nome está aqui, né? É o Social Security. É o que chamam de Social Security Number. Com esse Social Security, que seria o nosso CPF,
O meu, por exemplo, não vem escrito nada. Se você for estudante nos Estados Unidos, ele vem escrito assim, not valid for employment. Not valid for employment. Portanto, você não consegue emprego. Não consegue trabalhar legalmente. Ah, mas os brasileiros todos que vão para lá não trabalham? Trabalham, mas em subempregos, né? Faxina, ele não consegue exercer a sua profissão, é isso que eu quero dizer, ele não consegue exercer a sua profissão que ele poderia estar exercendo no Brasil. Tranquilo? E nos Estados Unidos, a pessoa diz, ah, mas eu exercendo essas atividades, eu vou ganhar melhor do que eu ganhava no Brasil como advogado, médico, empresário. Isso não é verdade. Você vai ganhar o suficiente trabalhando muito, né? Às vezes fazendo 4 faxinas por dia, por exemplo, o que é normal lá, você vai ganhar o suficiente para manter as suas despesas em condições razoáveis de vida. Então, se você está pensando em migrar, é uma ótima experiência, mas importante que você veja as coisas como elas são. Outro item, vamos falar um pouco bem do outro país, né? Uma coisa que nos impressiona às vezes é a diferença cultural no aspecto da educação, no trânsito, por exemplo. Você vê a moto, para no sinal, ninguém sai enquanto a moto não sair primeiro, e tudo isso, aí a gente se encanta. A gente fala, nossa, que povo educado. É que as regras lá são rígidas. E o povo de lá, inclusive os imigrantes, respeitam as leis de trânsito. E as regras sociais. Não furar fila, não jogar a latinha de cerveja para fora pela janela do carro. Então, vamos imaginar que a gente cumprisse essas regras aqui no Brasil também. Teríamos condições de comparar um país com outro nesse sentido. Mas não é a nossa realidade no Brasil. Então, os Estados Unidos realmente você se impressiona com essas coisinhas, né? Que são importantes e que a gente podia facilmente adotá-las aqui. Outro item que eu sinto assim que nos Estados Unidos é bem melhor do que aqui, infelizmente, é que as pessoas de um poder aquisitivo maior nos Estados Unidos, os ricos, eles são mais generosos. Então você vê a solidariedade nos momentos de dificuldade, que a gente vê na televisão, quando há um terremoto, quando há um prédio que cai em Miami, todo mundo ajuda. Os ricos são generosos. E no Brasil, os ricos não costumam ser generosos. Mas nós temos uma coisa de positivo. A classe média e média baixa, a média baixa principalmente no Brasil, é muito generosa. Eu me recordo quando via pedintes nos Estados Unidos, no inverno, por exemplo, em Chicago, nossa, dava dó. O cara lá com a plaquinha pedindo uma moeda e todo mundo passava, ninguém dava um centavo. Eram as pessoas de classe média, média baixa passando. Os ricos são generosos lá e os ricos no Brasil precisam aprender a serem mais generosos. E aí teremos uma sociedade aqui também melhor, igual a que eles têm lá. Outro item que eu quero pontuar, que geralmente as pessoas se encantam em morar fora. Ah, lá eu vou poder ter uma BMW. Ah, o meu amigo foi para lá, já tem uma Mercedes. A mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Então, tudo aquilo que requer mão de obra, como é o caso dos carros velhos, eles são muito depreciados. Então, você vai conseguir sim uma BMW lá, cheia de probleminhas que exige manutenção, a preço de banana. Mas, no Brasil, nós temos muita coisa aqui que é muito mais barata. E quando você que vai morar lá no futuro, você vai confrontar com essa situação. Você vai ver que muita coisa no Brasil é muito mais barato do que lá. Aqui você compra 30 ovos por R$9. Vai ver o preço de uma dúzia de ovos nos Estados Unidos. Aqui você consegue 1 quilo de cenoura, 1 quilo de batata por 18 centavos de dólares. Né? Então,
Dizer que as coisas lá são muito mais baratas do que aqui também não é uma verdade absoluta. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você que está pensando em migrar. Não quero te desestimular, é uma oportunidade de ganhar muita experiência, mas não cometa esse erro de não ver as coisas como elas de fato são e chegar lá achando que você está num país onde tudo é perfeito. Porque onde tem ser humano, não há perfeição. Um grande abraço e até a próxima.